Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito Enesc 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Fundo azul claro, do lado esquerdo Enesc 2020. Um coração colorido com 3 girassóis ao centro. Embaixo, uma moldura inferior de girassóis. Oficina Síndrome de Down, Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual. Simone Presotti, psicóloga e musicoterapeuta. Mediadora Silvana Bertolini. Intérprete de Libras, Moyara dos Santos e Roberta Bellini. A oficina vai ser realizada hoje pela Simone Presotti. Pode abrir seu vídeo, Simone. A Simone, ela é psicóloga, musicoterapeuta, ela é especialista em aquisição de linguagem, desenvolvimento da linguagem. Ela faz um trabalho maravilhoso em Belo Horizonte e em todos os lugares, quando ela é chamada. E aí a gente agradece, né, Simone, de você estar aqui hoje no Enesc, para trazer mais conhecimento para nós. Eu que agradeço, Silvânia. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde. A oficina é sua, Simone. Então, eu sou Simone Presotti, vou me autodescrever. Sou uma mulher já de meia idade, tenho 55 anos, visto uma camisa branca com a logomarca da Musicoterapia BH, que é o espaço onde eu atuo. Eu estou num ambiente repleto de estímulos visuais, então eu vou começar a descrever o mais importante. Ao meu fundo tem um piano, porque a gente deve fazer algumas coisas. Eu tenho por perto aqui também um violão e vários brinquedos, vários objetos, como um pequeno crânio, uma caveirinha de brinquedo, que eu vou usar para falar alguma coisa sobre a música, e pequenos objetos que eu vou descrever quando eu usar ao longo da nossa oficina, está bem? Então, podemos começar. Então, nós vamos puxar todo o ar com a nossa narina e vamos soprar dentro do balão. Olha quanto ar cabe dentro de nós, não é? Quanto ar a gente coloca dentro da nossa barriga, dentro do nosso pulmão, dentro do nosso organismo como um todo, para que nós possamos falar, para que nós possamos pensar, para que todo o nosso corpo possa funcionar de maneira efetiva. E eu quis começar usando esse balão, porque o balão é um elemento muito simples, fácil de todos os evangelizadores terem, e ele é muito legal para a gente começar uma atividade, né? Então a criança pode, se ela for pequena, o evangelizador pode já ter o balão pronto, e a gente pode, segurando as duas mãos com o balão, observar o som do nosso corpo, como ele vibra em todo o nosso entorno. Então, segurando as duas mãos, a gente vai fazer um som grave. Este é um som grave. Vocês, com certeza, observaram que vocês sentiram um tremor na sua mão. É uma percepção tátil. Quando nós trabalhamos com as pessoas com deficiência, que ao longo da palestra a gente vai falar de algumas condições, né, que a pessoa passa a ser uma pessoa com deficiência, muitas vezes a sensação tátil pode ser muito importante. Então, se você vai trabalhar com pessoas com deficiência, você pode usar essa percepção tátil, ao invés de cantar só cantando, não é? No início dos encontros da evangelização, você pode combinar para que as crianças cantem observando essa sensação tátil do canto. Cantar usando o balão meio como um microfone, para que ela cante e sinta a vibração. E agora eu escolhi aqui uma faixa de música, que a gente vai fazer só um pedacinho com o nosso balão. Essa música é uma música erudita, chama gavote, é uma gavote, né? É uma gavote que ela tem uma parte bem marcada, e ela vai fazer alguma coisa assim.
Tan, 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 tan. Então, nós vamos usar o som do nosso balão de duas formas. Experimente o som do seu balão raspando e puxando. E a música vai fazer lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você ainda não conhece a música, então você não vai acertar muito. Mas a ideia é que você conheça. Eu vou mandar o link dessa música no Spotify, lá no grupo, né, do WhatsApp das oficinas, e todos os evangelizadores vão poder usar essa música, porque a música eleva a atenção e promove a presença. Então a gente vai fazer só um pedacinho, só para vocês terem esse recurso na sua caixinha de recurso aí. Vamos lá, então? Isso! E aí a música continuaria com vários tipos de estímulos para que você possa utilizar aí no trabalho com as crianças menores e até com os maiores, variando o tipo de música, usando as músicas do repertório da própria evangelização que tiverem estruturas musicais bem marcadas. E agora a gente começa com o nosso PowerPoint. Eu vou conseguir ver vocês compartilhando aí, não é, Silvana? Isso. Então, a gente vai falar sobre a música na evangelização da pessoa com deficiência. Como a própria Silvânia já fez a apresentação, eu sou psicóloga e musicoterapeuta. E a musicoterapia é uma formação hoje de nível superior. Então, a pessoa que se interessar em trabalhar com a música na promoção da saúde, ou mesmo em escolas, ou até mesmo em empresas, ela precisa prestar o Enem e poder fazer o curso de graduação, que dura 4 anos, ou mesmo uma pós-graduação, e após essa formação é que ela vai poder atuar na musicoterapia nesses âmbitos que eu falei. Então, assim, é muito legal e o musicoterapeuta quer que todas as pessoas utilizem a música. Então, a gente quer que o evangelizador use a música, que o fonoaudiólogo, que o terapeuta ocupacional, mas quando todos esses profissionais usam a música, não está acontecendo musicoterapia. Musicoterapia é quando um profissional habilitado na área da musicoterapia intervém através de um vínculo, não é? Que pode ser clínico ou que pode ser dentro de uma empresa, mas a musicoterapia é só quando é com musicoterapeuta. Do contrário, a gente está utilizando a música no âmbito da educação, da promoção da saúde, mas não é musicoterapia, tá bom? Bom, então, eu coloquei o símbolo, né, lindo do Enesc. E agora a gente vai passar o próximo slide. Isso. Bom, então qual que é meu principal objetivo? É que a gente crie algumas perguntas, que a gente conecte informações e que a gente tenha ideias de utilizar a música com a pessoa com deficiência, não é? Que é o nosso maior objetivo. Eu fiquei muito lisonjeada de falar sobre o tema, porque eu tenho uma experiência grande profissional, mas mais que isso, eu tenho um chamado pessoal, não é? Na minha vida pessoal, para trabalhar com essa população. É uma inclinação desde a infância, um interesse desde a infância. E aí, o que eu me pergunto é, vocês realmente acham que música, som faz diferença na vida das pessoas? Quando existe música no ambiente, a gente se sente mais motivado? Ou pensando na vida de vocês, isso faz sentido? Então tem um pequeno vídeo que a gente vai assistir agora para ilustrar como a música pode ser importante e mudar comportamentos humanos.
Então, fica claro que na presença da música, nós nos sentimos muito mais motivados, principalmente para fazer atividades físicas, né? Eu acredito que ninguém aqui faz academia sem ligar música, é muito difícil. As pessoas usam a música como forma de estimulação para todas as nossas funções, porque a música eleva a nossa atenção e ela traz presença, por isso é tão pertinente fazer todas as aberturas dos momentos de introspecção, né? Em todas as religiões a gente vê a música presente nessa abertura, não é? Então, eu vi hoje na nossa palestra, as nossas palestras de abertura, alguns pontos muito interessantes. E eu queria começar a gente pensando na fala da Miriam Duzzi, né? Quando ela falou que Jesus, por confiar, incluía, e por incluir, ele confiava. Essa era um dos aspectos que eu achei muito bonito na fala da Miriam. Pode passar, por favor, outro slide? E aí? Mas tá, já descobrimos que a música faz diferença na nossa vida e na vida da maioria das pessoas. Mas será que o uso da música traz ainda mais diferença para a pessoa com deficiência? Não é? Se a gente pensa que nós, que temos aí as funções motoras e cognitivas, de processamento, de interação, todas dentro do que é esperado para a idade. Imagina a pessoa que tem alguma alteração. A música, ela se torna um fator ainda mais importante, porque muitas vezes ela vai além do verbal, ela vai além da fala. Pode passar, por favor? E na minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, uma pesquisa, em que a gente avaliou 40 famílias através de questionário de pessoas com paralisia cerebral para perguntar sobre a importância da música para a pessoa com paralisia cerebral. Se as famílias observavam que a música fazia diferença no cuidado, no dia a dia, né, na forma de interação da família. E as famílias foram praticamente unânimes, todas responderam que sempre usava, né? Assim, um número muito pequeno disse que nunca usava. Então, a gente observa que é mesmo um fator, inclusive no dia a dia das famílias, não é? Pode passar, por favor. Então, por que a música é tão interessante e tão importante? É porque a música ela tem um modelo de plasticidade cortical que envolve, enquanto linguagem complexa e ritmicamente organizada e diversa, atua em maneiras diferentes na cadeia neural. Não existe apenas uma única área envolvida no fazer musical. Muitas vezes a gente sabe que a área da linguagem, a área de Broca, a parte do córtex motor, do cerebelo, estão muito envolvidas com funções específicas.
embora cada vez mais a gente saiba que o cérebro, né, que a nossa córtex funciona como um todo, mas a música em especial já vem sendo estudada pela neurociências, através das neuroimagens, porque ela, de forma muito assim visível, ela pipoca de luzinha em toda a nossa córtex. A gente ouve uma música e a gente observa a parte métrica, que é a parte matemática, a gente observa a parte emocional, a gente associa aquela música a uma memória pregressa, que pode ser dessa vida e até de uma vida anterior. Às vezes você ouve uma música de um outro país, né, uma música oriental, e aquilo te toca de uma maneira que você pensa, nossa, mas parece que eu conheço essa música, não é? Então a música tem essa possibilidade. Inclusive já foi citada em alguns livros, né? O Voo de Ícaro, que a própria espiritualidade, para acessar o espírito que estava em estado de ovoidização, do Santos Dumont, do Alberto Santos Dumont, utilizou para isso o som do carro de boi, que era uma lembrança muito agradável da infância. Eu lembro quando eu li esse livro, eu fiquei bastante assim motivada, porque olha que legal, até na espiritualidade já é feita assim, principalmente lá, né? A gente é que importa, mas eles usavam a musicoterapia com esse intuito de trazer uma lembrança, né, de uma vida, da última vida do Antônio Alberto dos Santos, para que ele retomasse o ímpeto de continuar a marcha da evolução. Então, a musicoterapia utiliza isso no âmbito clínico, mas cada um de nós, no nosso fazer, e principalmente na evangelização da pessoa com deficiência, podemos usar esse recurso, criando, por exemplo, formas muito simples. Vocês cantam, né? E eu posso falar de cadeira, eu agradeço a cada evangelizador em nome dos que estão me assistindo agora, eu agradeço a todos os evangelizadores que evangelizaram as minhas duas filhas, uma hoje com 25, já casada, e a outra com 23, que a evangelização esteve presente na minha casa desde os 3 anos das minhas filhas, e fez uma diferença muito grande. Então, eu sou muito grata aos evangelizadores que se incumbem dessa tarefa, não é? E aí fica aí uma ideia, não é? Se a gente tiver no nosso grupo de evangelizandos um jovem, uma criança que não é capaz de falar, como é que a gente pode fazer para que ela cante? Não é? No início aí, a gente canta todos esses cantos. A criança não articula, mas ela é capaz de, por exemplo, cantar usando somente as vogais, usando somente o A. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Bom, então aí agora eu queria conversar com vocês, primeiro, já que a gente vai pensar na pessoa com deficiência, deixar alguns conceitos de lado. Não pensar em patologia e em doença quando se trata da pessoa com deficiência. Quando se trata da pessoa com deficiência, a gente vai trabalhar com a condição. Aquilo é uma condição que a pessoa apresenta, independente da sua idade. Por quê? Ela tem a condição da síndrome de Down, a condição da paralisia cerebral ou a condição da deficiência intelectual. Mas ela não está gripada, ela não tem nenhuma outra doença. Então, isso são acometimentos patológicos. O que ela apresenta é uma condição que a gente sabe que não importa como seja a condição nesse momento, ela é a melhor condição para essa experiência terrena desse ser, congênito ou adquirido. Congênito é que já veio desde do período de pós-fertilização, veio desde o período ali de formação do feto, não é? E adquirido, que aconteceu depois do nascimento. Porém, também nós sabemos que nada disso é aleatório. Acreditamos, confiamos e vivemos essa crença. Então, isso faz toda a diferença na nossa forma de lidar com essa realidade, não é? Das características que a gente vai tratar, síndrome de Down, paralisia cerebral e deficiência intelectual, todas elas podem ser congênitas, tá? Todas elas podem ser congênitas
e duas delas podem ser adquiridas. A própria condição de paralisia cerebral pode ser adquirida logo no momento pós-natal, perinatal, e também a deficiência intelectual. Pode ser, por exemplo, por um afogamento, por alguma condição de acontecimento. Pré-natal, então, é tudo que vem desde intraútero. Perinatal, logo na hora que a criança nasceu. Por exemplo, a paralisia cerebral é muito comum ter acometimentos devido a perinatal, na hora do nascimento, falta oxigênio, falta nutriente e esse cérebro fica lesado. Ou pós-natal, que é logo depois desse período aí na primeira infância, né? Alcançando até o final da primeira infância. E aí o que a gente vai trabalhar é com uma mentalidade inclusiva, né? Jesus, por exemplo, tinha uma mentalidade inclusiva, trouxe para nós esse conceito. A Miriam falou muito bem quando ele falava. Por incluir, ele confiava. Por confiar, ele incluía, não é? Então, isso é uma mentalidade inclusiva, é uma postura diante da condição da pessoa, porque você consegue ver através daquela condição. E também o Eduardo Meneghelli, citou também a música na vida dele, né? Ele disse que a música dele teria sido entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Pois é, eu não tenho dúvida que a pessoa que vive uma condição de algum acometimento de apresentar algum tipo de deficiência, vai ter muitas histórias para contar, mas todas elas vão ter, sim, fatos desagradáveis ou fatos muito agradáveis. A postura e o empoderamento que a mãe do Eduardo deu a ele desde criança fez toda a diferença, né? Então, nós, enquanto evangelizadores, né? Embora eu não exerça a tarefa atualmente, mas eu me incluo entre vocês, porque no âmbito do consultório acaba que eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido. A gente deve levar essa mentalidade inclusiva e empoderar as nossas crianças que apresentam algum acometimento, não é? Então essa seria uma função muito importante que ficou clara na fala do Eduardo, como a mãe dele o empoderou desde o início. Pode passar o próximo slide. Então, como eu disse, gente, eu realmente vivo essa situação como um chamado pessoal para a minha vida desde a infância. Desde a infância eu gostava de brincar com as crianças, que depois eu vinha saber quais eram as patologias que elas apresentavam. Naquela época eu não sabia, né? Eu só percebia, mas eu tinha interesse, né? E na minha vida profissional como um todo, eu estendo meu trabalho para fora do ambiente clínico, promovo vários eventos, crio várias estratégias para que as pessoas convivam com a pessoa com deficiência, porque a partir do momento que essa convivência existe, é muito difícil que não exista a percepção do valor de cada uma dessas condições. E aí eu tive a oportunidade em 2016 de ser voluntária nas Paralimpíadas. Então, para vocês que são evangelizadores, quando tiverem oportunidade de fazer algum tipo de projeto que envolva a Paralimpíada, eu acho que é uma oportunidade muito legal de dar uma outra visão diante da deficiência. Pode passar. Porque inclusão é educação, né? Educação é o que a gente trabalha. E aí agora a gente vai começar a falar sobre cada uma das patologias bem rapidamente, porque o nosso objetivo maior são as vivências e que vocês saibam um pouquinho de cada um. Bom, a síndrome de Down é a mais fácil de conversar sobre ela, porque todo mundo bate o olho numa criança ou numa pessoa com síndrome de Down e já sabe que ela tem síndrome de Down. O nome síndrome de Down vem da pessoa que catalogou a doença, do Dr. Down, mas ela já se chamou também mongolismo. E é um termo que não tinha nada a ver, porque usar uma etnia para descrever uma condição não era muito mesmo interessante, mas criou-se todo um estigma, né, de chamar as pessoas de mongoloide, e lembrando que esse estigma é um fator educativo, então não adianta a gente ficar mudando o nome das condições se a gente não educar a criança, né, e o adulto também, para não usar essas condições como forma de agredir verbalmente por algum motivo qualquer pessoa. Alguém já ouviu alguém falar assim, ô seu cardíaco, ô seu míope, né? Mas todas as condições que envolvem a saúde mental se tornam maneiras de agredir o outro,
né? Ou seu retardado, ou seu débil mental, ou seu esquizofrênico. Bom, gente, condição de saúde mental é condição. Não, a gente deve educar a criança de que isso não é uma maneira de se referir à pessoa. Né? Então, hoje, a síndrome de Down é mais conhecida como T21, que é a trissomia do cromossomo 21. Ela tem uma causa genética, aí ali está grifada a palavra erro, porque para a gente isso não é erro, a gente sabe que é uma condição que o espírito abraçou todo esse cariótipo, esse fenótipo, porque era através dele que seria a sua melhor expressão enquanto experiência terrena. As pessoas apresentam características como olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores e um comprometimento intelectual. Está sempre presente esse comprometimento, ele vai variar não porque existem níveis de síndrome de Down, ele vai variar porque tem, às vezes, menos comprometimentos associados, como comprometimentos cardíacos, respiratórios, e principalmente porque a criança recebeu um grande estímulo desde o início da sua vida. A síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por alteração na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos do par 21, apresentam 3 cromossomos. E não se sabe por que isso acontece. Bom, a ciência não entende se é uma alteração sem uma explicação. Porém, a gente sabe que não. Existe toda uma... Pode passar outro slide, por favor? Existe toda uma situação de vínculo com essa oportunidade de apresentar a trissomia do 21. E aí estão algumas das crianças que fazem parte, hoje jovens, né, que fazem parte aí da minha vida profissional durante esse período todo aí de experiência clínica. E a gente participa das atividades como a corrida, promovemos momentos em que eles possam ter as experiências que todo jovem quer ter, como ter uma hora dançante, como participar de eventos em que a gente vai a uma exposição de arte. Isso tudo envolve no trabalho da musicoterapia. Pode passar. Isso. E então, a paralisia cerebral são perturbações do movimento permanentes que surgem durante o início da infância. Os sinais e sintomas variam entre as pessoas. Os sintomas mais comuns são a má coordenação motora, rigidez muscular e fraqueza muscular e tremores. Podem também verificar dificuldades no nível dos sentidos, como a visão, a audição, deglutição. Todas estas alterações vão influenciar em alterações de fala, alterações de motricidade, de coordenação motora ampla, né? Chegando ao nível que a pessoa pode não caminhar, não deambular. E aí eu vou continuar só explicando para vocês que a pessoa com paralisia cerebral, ela pode ter uma condição tão sutil que algumas vezes nem a família reconhece como a paralisia cerebral. Quando eu citei o questionário que eu fiz no início dessa apresentação, era muito comum que as mães dissessem assim: eu não vou responder porque o meu filho não tem paralisia cerebral. Mas isso acontecia porque a criança apresentava apenas uma hemiparesia, uma má coordenação de um lado do corpo, que não era tão visível, e então a própria família não encarava aquela condição como a paralisia cerebral. Então, pode ser desde uma condição como a que o próprio Eduardo apresentava, né? O Eduardo, se a gente fosse colocar dentro do quadro das deficiências, condições que caracterizam a pessoa com deficiência, o Eduardo Meneghelli apresentaria a condição da paralisia cerebral. E a gente pôde ver
como o empoderamento que ele recebeu desde a infância, né, e foi muito pertinente, eu peço licença ao Eduardo para poder colocá-lo como exemplo, porque vocês assistiram, né, viram como ele conseguiu tantas coisas e como esse empoderamento desde a infância abriu as portas, não é? Abriu as portas para que ele alcançasse tudo que ele poderia, diminuindo as vulnerabilidades. Porque o indivíduo que nasce nessa condição, ele vem com o intuito de se superar. Mas quando chega aqui, para cada um de nós, a gente sabe o quanto é difícil, diante, às vezes, de pequenos empecilhos. Né? E as pessoas, muitas vezes, como o próprio Eduardo é um ótimo exemplo, ele se empoderou através do auxílio materno, de toda a vivência, tirou o melhor e mandou brasa, chegou onde ele chegou. Eu achei lindo a experiência de vida dele. Podemos passar? Então, a paralisia cerebral pode acontecer devido ao parto prematuro, parto gemelar é muito comum, porque um bebê nasceu rapidinho na hora e o outro que ficou atrás perdeu oxigênio, perdeu nutriente, né? E aí esse período em que o cérebro fica ali precisando disso e não acontece, causa alterações, né? Danifica partes cerebrais, né? Traz sequelas que vão abarcar em toda essa parte motora. A toxoplasmose fetal, a rubéola congênita, intoxicação por metil e mercúrio, isso tudo durante a gravidez traz complicações no parto e até mesmo trauma craniano, levando a que a pessoa apresente o quadro da paralisia cerebral, que é uma das condições que caracterizam a pessoa com deficiência. Pode passar? Aí a gente tem uma imagem, né, da mesma criança que estava na lâmina anterior, no meu colo, para que eu pudesse tocar piano, eu segurei ela com baby bag. E aí ela já estava fazendo a musicoterapia no colo da mãe, e eu usando o tambor para fazer sons, para que ela sentisse a vibração no corpo e fosse capaz de perceber que ela era um ser sonoro e começar a fazer os primeiros sons de maneira voluntária. Pode passar? Aí são, como eu disse, as oportunidades. Então, encontro fraterno, não é? Que a gente, não sei se aí tem outro nome, mas na evangelização, desde que eu participava, né? Eu participei da evangelização desde os 8 anos na Casa Espírita Célia Xavier. A gente tinha os encontros fraternos, as minhas filhas também. Aí a gente está vendo um sarau que eu promovo, né, durante esses anos todos, para que as pessoas com deficiência que eu trabalho possam tocar, se apresentar. Embora a musicoterapia não tenha o intuito de ensinar música, ela não é uma educação musical, mas muitas vezes eles são capazes de fazer coisas muito legais, muito interessantes, e às vezes abre o caminho para a música, não é? Eu vou pedir licença também para falar da Carolina, né? Carolina Bertolini, que começou comigo pequenininha, está sentadinha ali no meio do nosso sarau e continuou tocando, e hoje é uma musicista, toca o teclado e pode usar a música ao longo de toda a sua vida. Nessa imagem aí, a jovem que está tocando, a menininha que está tocando flauta transversal é a minha filha, Poliana, que todas elas participavam com esse intuito de criar essa mentalidade inclusiva, não é? Participar e fazer coisas juntos é a melhor maneira. Pode passar? Então, na musicoterapia, a gente busca romper com esse conceito de vulnerabilidade e permitir que, através da música, a pessoa revele todo o seu potencial de expressão. É isso também que eu convido a você, evangelizador, a sempre pensar agora na música como uma estratégia para aquela pessoa que apresenta uma deficiência, que está no processo de evangelização, seja infantil, seja juvenil, dessa pessoa se expressar. Se existe uma alteração motora muito grave, muito assim, consistente, com alteração de fala, ela mesmo assim pode ouvir, aprender, e na hora de tocar ela pode ter um pandeiro, um pequeno instrumento que ela seja capaz de acionar no tempo certo, para que ela se sinta ativa nesse processo. Pode passar mais uma vez? Se as palavras fossem suficientes, a música não existiria, não é? A
próximo quadro é a deficiência intelectual, que é caracterizada pela limitação de habilidades mentais gerais. Essas habilidades estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem raciocínio, resolução de problemas e planejamento, entre outras coisas. A inteligência é avaliada por meio do quociente intelectual, o QI, quociente de inteligência, o QI, obtido através de testes padronizados. O resultado de uma pessoa com transtorno do desenvolvimento intelectual, como era chamado no último DSM-4, agora já é deficiência intelectual, nessa avaliação situa-se abaixo dos 75. Né? Então, toda vez que você faz um teste de QI e a pessoa apresenta um percentil abaixo de 75, ela vai se enquadrar na deficiência intelectual, que seria o que a gente chama às vezes também de borderline, uma inteligência limítrofe. Mas, hoje a gente pensa o quê? Nas inteligências múltiplas, não é? Então, não quer dizer que uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, que tem uma dificuldade de raciocínio, uma dificuldade numérica, não vai ter nenhuma outra expertise. Muitas vezes a expertise social pode ser exacerbada. Esses indivíduos podem ter uma habilidade incrível para unir as pessoas, para interagir, para aglutinar o grupo, para trazer uma forma mais leve de lidar com os problemas. Então, existem pesquisas hoje que mostram que uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, trabalhando num ambiente, pode elevar todo o nível de leveza daquele ambiente. Né? Então, não é incomum essas pessoas serem chamadas para trabalhar, não é só hoje por uma questão de tem que ter um número X de pessoas com deficiência trabalhando. É porque realmente eles fazem diferença nesse ambiente. E a música pode ser uma dessas habilidades. Se vocês observarem e pesquisarem no Google, vocês vão encontrar crianças com autismo, jovens com deficiência visual, pessoas com autismo grave, às vezes associado à deficiência intelectual e que tocam o instrumento divinamente bem. Então, a música pode ser uma dessas habilidades que, se nós não oferecermos para o indivíduo, ele nem vai descobrir que ele tem essa habilidade. Se a gente achar que ele já não pode, não consegue, ele não vai. Pode passar? Temos 20 minutos, Simone. Tá, joia. Esse acho que é o último. A musicoterapia rompe como conceito e o convite é que no espaço de convivência durante a evangelização, nós possamos observar e diminuir essas vulnerabilidades para que essas pessoas possam revelar seu potencial. Bom, aqui tem um vídeo, mas eu não vou passar o vídeo, tá bom, Eduardo? Tá bom, Sil? E a gente vai mandar esse vídeo para o grupo, o link. O que vocês acham? Tá ótimo. É melhor? Uhum, eu vou explicar. Esse vídeo mostra um evento muito lindo que eu faço num parque, no espaço aberto com as pessoas com deficiência. E sabe o que é mais legal? Esse evento, que é o Flash Mob Inclusivo, ele agora vai sair no livro de 75 anos da ONU. Ele foi agraciado para sair no meio dessa publicação como reconhecimento a um evento que usa a música para promover a saúde. Então, é muito bacana. Eu vou mandar o vídeo, vocês assistam lá, tá bom? É um espaço de fazer música ao ar livre. E aí, agora, eu pedi que vocês tivessem em mãos alguns objetos, né? Além do balão, eu pedi o quê? Uma forminha de gelo e colheres de pau. Então, colheres de pau é muito fácil a gente pensar, né? A gente vai usar como clavas, a gente pode fazer esse outro barulhinho, não é? Mas a gente vai fazer outras coisas aqui com esses dois elementos. Bom, a gente pode fazer o seguinte, metade... Como é que eu vou fazer? Você tem a visão de todo mundo aí, não tem? Sil? Temos. Isso. Não, então, eu não tenho. Então, vamos fazer o seguinte. Metade das pessoas agora vai pegar a colher de pau. Então, vamos fazer diferente. Todo mundo vai pegar a colher de pau. Todo mundo pega a colher de pau.
E você vai explorar os sons que você pode fazer com a sua colher de pau. Você pode fazer vários sons, não é? Você pode fazer também vários desenhos. Você pode fazer uma cruz. Essa cruz pode ser um avião. Você pode fazer 2 orelhas. Você pode fazer um bigode. Você pode fazer uma antena de ET, de algum bicho, de algum bichinho de jardim que tem antena. Então, você pode explorar esse elemento de várias formas, não é? E aí você pode criar também estratégias de associar a música à dramatização para usar com as crianças bem pequenas. E com a forminha de gelo, usando a sua colher como uma baqueta, você vai transformá-la num reco-reco. Pensasse, né, que a gente vai usar esses 2 elementos musicais, a gente pode pensar em uma música quem está com a colher de pau primeiro, quem está com a colher de pau vai escolher um jeito de acompanhar a música. Então a música faz pam, pam, param, pam, param, pam, param. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. Então, quem está com a colher de pau vai acompanhar fazendo o que a gente chama na música de pulso. É o coração da música. É o coração da música. Caiu aqui, gente? Voltou? Voltou. É o coração da música. Pam, pam, parão, pam, parão, pam, parão. E quem escolher ficar com reco-reco não vai fazer o coração da música. Vai fazer assim, ó. Pam, pam, parão, pam, parão, pam, parão. Pam, pam, parão, pam, parão, pam, parão. Pam, pam, parão, pam, parão, pam, parão. Entendeu? Então, o reco-reco vai ser um molho para a nossa música. Combinado? Posso começar, então? Tem como colocar 2 pessoas aí comigo? Então, na melodia eu já coloquei o reco-reco, ó. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. Isso aqui vai ser o reco. Tchá, 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 tchá. Podemos começar, então? Então, ó. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. Tchá, 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 tchá. Combinado? Pam, pam, param, pam, param, pam, param. Tchá, 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 tchá. Pam, pam, param, pam, param, pam, param. Tchá, 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 tchá. 1, 2. 1, 2, 3 e... Muito bem! Então, esse foi o nível 1 da nossa atividade. Eu esqueci de abrir um pouquinho aqui, porque o piano deve estar muito abafado. Só um minutinho que eu vou melhorar aqui para nós. Esse cachorrinho vai servir de apoio para o meu piano, gente. Porque ele está abafado. Aí, muito bem. Então, agora... Vocês lembram que eu falei no início que quando a gente vai fazer as atividades de música, de cantar no início dos encontros da evangelização, se a gente tiver uma criança que não articula, que não é capaz de cantar a música articulando as palavras, mas ela pode cantar usando sua vogal. Independente de qual seja a música que vocês vão usar, essa criança já ouviu várias vezes. Ela não consegue articular nas conchinhas lá do mar. Ela não consegue, mas ela consegue fazer. Então, o que a gente pode fazer? Gente, nós vamos cantar e a gente precisa de um ar. E aí você valoriza, né? Porque não é que ele não consegue. A gente precisa de um ar.
Aí você fala, vamos supor que a criança se chame Arthur. Arthur, você vai segurar a nossa música com um A bem bonito. E aí é a hora também de você convidar até alguém. Alguém quer ajudar o Arthur com o A? Né? As futuras terapeutas, igual eu, que já vão querer ser terapeuta desde pequena, vão falar, eu vou cantar com o Arthur com o A. Né? Então, a gente vai ter uma turminha que vai apoiar o A lá com o Arthur. E aí, para a gente treinar, nós vamos cantar com o A essa mesma melodia. Tocar e cantar, né, gente? Então, como é que vai fazer? Então, quem tá com reco-reco, tchá, 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 tchá. Quem tá com a colher de pau, faz o pulso. Combinado? Será que se a gente abrir o áudio agora vai ficar muito confuso? Vamos experimentar fazer uma... Divertido. Vai ficar divertido. Então agora vai ser a nossa hora de lazer. Solta o seu ar. Imagine que esse ar vai sair de dentro de você carregado de amor, de boas intenções. E ó, outra coisa, não tem ar errado. Todos os As estarão certos. Todo mundo hoje tem a voz mais afinada e aveludada e maravilhosa, tá bom? E vamos lá então. A Alessandra tá lá com violão, ó. Acabei de vê-la aí de camisa rosa com violão preto ao fundo. E ela está com reco-reco. Então vamos lá, respira fundo, a música vai durar mais tempo e agora a gente tem mais um desafio, tá? A gente vai tentar terminar ao mesmo tempo, a gente vai fazer já, que vai terminar fazendo assim, ó. Tá bom? Na hora que vocês ouvirem. Aí a gente tenta fechar todo mundo ao mesmo tempo, combinado? 1, 2, 3 e... Muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse foi um exemplo de como vocês podem usar a música de maneira lúdica, agradável, para trazer a pessoa com deficiência para usar a música dentro das suas habilidades expressivas, não é? Lembrando que, assim, quando a gente tem esse intuito de trazer a música para dentro do processo da evangelização, muito mais importante do que a própria estética, né? O efeito estético, né? A nossa música aqui, a gente não está concorrendo nenhum Grammy com ela. Mas o intuito é o quê? A expressão, é deixar essa coisa fluir, essa energia sair, né? E a música é uma ótima ferramenta para ser usada em todos os processos que envolvem a interação, que envolvem a educação, que envolvem o cuidado da pessoa, seja na saúde ou no âmbito da vida laboral, social, não é? Isso aí. Como é que a gente está de horário? 9 minutos, Simone. 9 minutos? Ótimo. Então ainda dá tempo da gente pensar em mais uma estratégia musical. Eu vou mandar depois o videozinho, eu falei do balão que a gente usou soprando, não é? Essa coisa da respiração é muito interessante para ser utilizada no início dos encontros, desde os pequenininhos até os maiores. Porque como a música traz a gente, nos traz para a presença, nos traz para esse alto... Agora, pessoal, pode fechar o áudio aí.
como a música nos traz para essa introspecção, nos volta para nós mesmos, para o início das atividades, a respiração ainda é melhor ainda para ser antes da música. Então, sempre convida a criança para respirar, para puxar esse ar e soltar, vai prepará-la para cantar melhor, não é? E vai prepará-la também para prestar atenção nela mesma. 3 respirações longas e profundas já mudam o nosso ritmo cardíaco, já nos faz ficar mais centrado, mais organizado, melhora o oxigênio para a nossa parte neurológica, não é? Melhora toda essa situação de elevar o nível de atenção. Então, para poder brincar e utilizar isso de maneira lúdica com as crianças menores, né? Você pode fazer um sopra-sopra. Esse aqui eu fiz ontem, eu vou colocar o vídeo lá para vocês. Não precisa de nenhum material elaborado. Eu tenho certeza que vocês têm tudo em casa para fazer. Não é? Vocês podem pedir para a criança levar fazer agora nas atividades online que vocês estão fazendo de evangelização, porque todo mundo vai ter o que precisa em casa. É uma vasilhinha de plástico, dessas que é de supermercado. Também que vem no supermercado as bandejinhas de isopor, corta. E pode ser uma telinha que vem laranja, né? Que vem essas coisas. Ou se a pessoa não tiver, alguém em casa tem uma meia fina furada. A mãe de alguém, um vizinho do prédio, uma mulher de negócio que tem que usar meia fina, aquelas meias de nylon, né? Aí lava, coloca aqui dentro, né? E aí você pode estimular a criança a decorar ou a fazer alguma coisa e para que ela preste atenção na sua respiração. Então, puxa o ar e solta. Puxa o ar. Certo? Então, essa seria uma outra possibilidade de você fazer um material que, além de prestar atenção, também vai servir depois para ser um chocalho para acompanhar a própria música aí que você utilizar nos seus processos aí de evangelização, tá bom? Bom, eu queria então agora, né, já organizar para a gente poder se despedir e queria que vocês enviassem alguma pergunta, caso tenham. Se não tiver com o tempo para responder, eu posso responder depois pelo WhatsApp. E pedir para cada um de vocês também escreverem uma frase sobre como vocês veem a utilização da música. Como vocês veem... pode substituir isopor por papel picado. Pode sim. Principalmente se for papel de seda. Quanto mais levinho, melhor, não é? E agora, se for isopor, principalmente para trabalhar com a pessoa com deficiência, que às vezes eles apresentam cialorreia, que é aquele excesso de saliva, baba, aí a gente sempre usa essas coisas que pode lavar, porque tem que lavar sempre, não é? Bom, então se vocês escrevessem uma frase sobre a percepção de vocês do uso da música na atividade do evangelizador, que aí depois eu quero ver lá no WhatsApp. Tá bom? Então, lembrando que o meu nome é Simone Prezotti, eu trabalho com psicologia e com musicoterapia, e quem quiser receber muitas dicas, eu sempre coloco no YouTube, que tem um canal também, e no Instagram, né? Para a gente poder colocar ideias, quem quiser acompanhar, pode acompanhar, tem até um canal no Telegram, onde eu sempre coloco atividades. Lá pelo Instagram vocês acham todas essas formas de continuar aí acompanhando o trabalho e até fazer perguntas alguma hora que precisarem de alguma dica, de orientação. Pequenos corações preto e branco que se reúnem ao centro, formando um grande coração colorido com 3 direções ao centro. Acima escrito ENESC 2020, abaixo e de evangelizar a todas as gentes. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15.